Olá, o Brasil mergulha em mais um capítulo de instabilidade que mistura economia, judiciário e política externa. O Banco do Brasil suspendeu o pagamento de dividendos e deixou investidores em alerta. Movimento interpretado como tentativa de se blindar de possíveis sanções internacionais ligadas à Lei Magnitsky. Uma decisão que, em vez de acalmar o mercado, acendeu a luz vermelha sobre a saúde financeira da estatal e levantou a suspeita de que o banco esteja guardando fôlego para pagar multas que podem se tornar recorrentes até levar a instituição ao colapso. Talvez por isso, o banco também decidiu cancelar, nesta quinta-feira, os cartões de crédito do ministro sancionado Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o ministro segue acumulando desgaste fora do país. O ex-conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, voltou a atacá-lo de forma direta. Chamou o magistrado de idiota e de ameaça à democracia de todo o hemisfério ocidental, prometendo levar o caso pessoalmente ao presidente americano. Para aliados de Trump, Moraes deixou de ser juiz para se tornar peça política, e sua conduta já projeta para o mundo a imagem de uma democracia capturada por um único homem. E do outro lado, em Sorocaba, interior de São Paulo, imagine você, aconteceu de novo. O presidente Lula reagiu. Em tom duro, mandou recado a Donald Trump, dizendo que o americano não deve dar palpite na vida dos outros. O discurso foi visto como tentativa de reafirmar soberania diante da pressão externa, mas também como um gesto que pode aumentar ainda mais o atrito com Washington. Entre economia fragilizada, embate jurídico e tensão diplomática, o país se vê agora no olho de uma tempestade. Tempestade não, de um furacão que ameaça se espalhar por várias frentes ao mesmo tempo. Então fique por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e o programa está muito legal. Até já. Oi, André. Esse articulante é maravilhoso. Gente, eu tive Covid. Depois da Covid, eu comprei o primeiro pacote do articulate e comecei a tomar. Não senti mais nada. Andava tudo. Acabou. Eu disse, não, eu acho que agora não vou comprar mais, não. Mas para quê? Comecei a sentir novamente e é a segunda vez que eu estou comprando. Gente, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, André. Olá, Paulo! Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir
todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. E o ministro relatou, agora sancionado, parece que vai começar a sentir de verdade os efeitos da Lei Magnitsky. O Banco do Brasil anunciou que cancelou os cartões de crédito dele. Veja, são cartões de crédito do Banco do Brasil, mas que tenham bandeiras americanas. E isso é apenas o início. Com o passar do tempo, com a corda apertando cada vez mais no pescoço, obviamente, o ministro vai sentir mais. E vai perceber que, quando a raiva bate e ele tenta descontar na família Bolsonaro, vai voltar para ele. E vai voltar para ele cada vez mais pesado, vai voltar para ele cada vez mais forte, e quem vai sentir os efeitos de tudo isso será apenas ele. E o Banco do Brasil, além disso, surpreendeu o mercado ao cancelar o repasse de dividendos aos acionistas, decisão que caiu como uma bomba sobre investidores e expôs a fragilidade do maior banco estatal do país. O gesto sinaliza que a instituição pode estar se preparando para enfrentar um cenário muito mais grave do que simples contenção de capital. O risco de sanções internacionais ligadas à Lei Magnitsky é real e grande demais. O cancelamento do repasse de dividendos pelo Banco do Brasil acendeu um sinal vermelho para a saúde financeira da instituição. Oficialmente, o discurso é de preservação de capital diante da queda expressiva do lucro e da deterioração da carteira de crédito. Mas o movimento parece ir além. O banco estaria, na verdade, se precavendo para eventuais multas ligadas ao descumprimento da Lei Magnitsky, que já atinge figuras do judiciário brasileiro e coloca o sistema financeiro em xeque. Se essa for a real motivação, a estratégia é no mínimo temerária
Isso porque, em casos de sanções internacionais, as multas não costumam ser pontuais, de maneira alguma. Elas são sequências, crescentes e progressivamente mais sufocantes, até inviabilizar por completo a operação. Em outras palavras, segurar dividendos agora não blindaria de maneira alguma o banco. Apenas prolongaria a agonia de uma instituição que pode ver o seu caixa escoar rapidamente sob a pressão das penalidades. A leitura que fica é muito preocupante. O Banco do Brasil, ao reter recursos, transmite a imagem de uma empresa estatal que já não consegue mais equilibrar desempenho profissional e operacional e estabilidade política. O risco é muito claro, é muito evidente, está aí debaixo do nariz de quem quiser enxergar. Se as sanções avançarem e o banco insistir em cumprir determinações internas que confrontam normas globais, acabou. O resultado, muito provavelmente, na verdade com toda a certeza, será a perda de acesso ao sistema internacional. Fuga de capitais também. E, no limite, um colapso que pode levar ao fechamento das portas. Sim, falência. Mais do que uma medida contábil, a suspensão dos dividendos revela um cenário de insegurança que ameaça não só os acionistas, mas também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro como um todo. Como a situação é bem grave, já vamos começar analisando isso com o nosso professor de História e comentarista Marcos Pisolato. Pisolato, seja muito bem-vindo. Situação agora ficou grave, né? O Banco do Brasil disse a princípio que ia respeitar as determinações brasileiras, dando a entender que cumpriria com as ordens do ministro Flávio Dino ou do STF, e hoje já começa com o cancelamento dos cartões do ministro sancionado. Se continuar dessa forma, vai ser obrigado a fechar, porque já não tem dinheiro para mais nada, né? Já apresentou um prejuízo gigantesco em relação ao ano passado e agora corre o risco de tomar multas, e multas altíssimas, impagáveis. Você já imaginou o Banco do Brasil pagando multas de 57 bilhões de reais, uma atrás da outra? O que vai acontecer depois, Pisolato? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Olha, o Banco Brasil já não vinha nem um pouco bem das pernas, né? Vamos recordar que o nosso Midas Reverso, o Lula, nomeou a senhora Tarciane Medeiros, presidente do Banco do Brasil, em 2023, e a má gestão começou. Dali para frente, o Banco do Brasil foi apresentando prejuízo atrás de prejuízo, foi fazendo estimativas de inadimplência muito abaixo do que se realizaram, e as soluções são sempre as soluções do modus operandi do PT, o discurso, as declarações. Veja, por exemplo, o caso dos agricultores, recém-anunciado, agora em junho, o banco anunciou em junho uma redução do lucro trimestral de 60%. A previsão de lucro do banco, por enquanto, o lucro do banco, que era para 2025, que era para ser na casa dos 40 a 45 bilhões, o que é nada para um banco que tem toda a força do Estado por trás dele, esse lucro foi reduzido para metade, 21 bilhões, estimativa, porque se as coisas continuarem desse jeito, talvez não haja lucro. Essa retenção dos dividendos dos acionistas já é um mau sinal. A senhora Tarciane, por exemplo, subestimou a inadimplência dos agricultores. Porque, veja, se os agricultores tiverem dificuldades de exportar por causa das sanções das tarifas de 50%, eles não vão conseguir pagar suas dívidas. A estimativa é que houvesse uma inadimplência de crédito rural em torno de 1,5%, 1,8%, já está em 3,5%. Muita gente não vai pagar a dívida do banco, que já está com seu lucro reduzido. Qual foi a solução e o discurso e a declaração da presidente do banco, dona Tarciane? Não, nós vamos processar a OAB. É típico de político, né? Em vez de tomar uma atitude que seja financeira, econômica, para acalmar o mercado, vamos processar a OAB. Eu até fui ler, mas por que processar a OAB? O que a OAB tem a ver com isso? Olha só, os advogados estão orientando seus clientes inadimplentes a pedirem recuperação judicial, para não perderem suas fazendas. E isso o Banco do Brasil, o governo do povo, não admite que um fazendeiro
entre na justiça para usar a lei que o proteja, para que ele possa continuar produzindo e, quem sabe, no futuro vir a pagar essas dívidas. Então, claramente, uma operação, essa primeira análise que eu faço com relação à própria nomeação dela pelo presidente Lula, que é esse nosso Midas reverso, onde ele toca, apodrece em vez de virar ouro. A segunda, que o mercado também vem sinalizando, porque o mercado ele não está nem aí se é a esquerda ou a direita no poder. Por mais que um ou outro empresário dê atenção, dê financiamento a uma campanha, o mercado não está nem aí, o mercado quer lucrar. Não é malvadão, mas ele quer lucrar. Quem não quer lucrar? Se ele olha para um banco que tem controle estatal, cuja presidente é nomeada pelo presidente da República, agora em 2023 ela foi nomeada, ele olha e vê o banco sendo utilizado, como nas primeiras declarações, antes dessa notícia quentinha que saiu hoje, que você anunciou, sobre a suspensão de uma bandeira só de cartão do ministro sancionado, o mercado olha e vê que o banco estaria sendo usado como ferramenta política. Quem vai querer investir num banco desse? Um banco que já tinha as ações, eu peguei a data, inclusive, de antes da Magnitsky, para provar o meu argumento. A ação do Banco do Brasil já vinha em baixa por conta do anúncio dos prejuízos ou diminuição sensível do lucro trimestral, 60% a menos. Era de R$ 29,00, em torno de R$ 29,00 a ação, mais ou menos uns 10 dias antes da Magnitsky no Moraes, que foi dia 30 de julho. Hoje, a ação do Banco do Brasil vale R$ 18,00. Então valia 29 há menos de um mês atrás, hoje vale R$ 18,00. É a soma desses dois fatores. Uma má gestão, que é típica da esquerda, não estou nem questionando a formação da dona Tarciane, mas os números estão aí para provar que ela está fazendo uma má gestão no banco. Um banco sempre foi superitário, agora está apresentando prejuízo e está punindo, por enquanto, os acionistas. Mas você bem disse na tua introdução, e a gente não quer apavorar a nossa audiência, né, Paulo? Mas a gente tem que analisar todo o espectro possível na questão financeira. A Magnitsky não tem 3 semanas. E a gente está vendo os resultados disso em apenas um banco. Os bancos privados já anunciaram que vão respeitar o sistema internacional. Ninguém quer ficar fora do grande jogo financeiro internacional. E se você continuar nessa direção, eu acho que, eu até vou ver com bons olhos, o fato de terem tentado sinalizar, suspendendo uma bandeira do ministro sancionado, talvez seja um bom sinal. Talvez alguém lá dentro esteja falando, olha, não é um bom negócio nós insistirmos nesse viés político. Somos uma instituição financeira, precisamos cuidar dos nossos acionistas e dos nossos correntistas, porque não está descartada a hipótese de, insistindo nessa direção, termos um problema com correntismo, ou seja, com dinheiro em conta. Porque um banco que sofre sanções multibilionárias e gradativas lá fora, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro, né? Então, Deus queira que não chegamos nesse ponto desse colapso financeiro que a gente já vem alertando há algum tempo, né, Paulo? Não vão nessa direção porque não é saudável financeiramente. Mas o problema é que gato escaldado tem medo de água fria, né? Você já ouviu isso, né? O brasileiro já passou por aquele confisco chamado de empréstimo compulsório, né, logo de cara do governo Fernando Collor de Mello, com a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia. Muito embora isso já tenha entrado na Constituição, mas nós sabemos que Constituição e nada hoje em dia, né, é quase a mesma coisa. Então não representa nada. Os caras dependem da interpretação, acham que é uma necessidade de segurança nacional. E aí o banco vai dar o seu jeito para conseguir os recursos necessários para pagar os valores de multa. Porque se não tiver dinheiro para pagar, como é que vai honrar, inclusive, com o salário dos colaboradores, Pisolato? Não vai dar. Então, veja, isso, né, na forma nossa de entender também, pode ser, sim, uma sinalização de que o banco, não, nós vamos cumprir com isso. Mas ainda não foi, né? Não abriu. Então, veja, a Magnitsky, ela está sendo colocada de uma maneira que é para que o sancionado perceba que ainda tem saídas. Ou seja, uma vez que ela já entrou, já está complicado, está lascado, vai ficar pelo menos aí uns 20 anos. Mas debaixo desse guarda-chuva tem várias outras etapas. E uma delas agora, que me parece que ainda não entrou em vigor, é justamente o cancelamento, inclusive, das viagens aéreas por companhias aéreas dentro do Brasil também. Ainda não entrou o cancelamento da Apple e nem entrou o cancelamento do WhatsApp. Mas isso vai chegar.
Os caras estão dando sinais, olha, se você continuar por esse caminho, nós vamos apertar aqui. Aí vai, de novo, vai apertando. É aquela história, né? Eu te corto uma mão, é um exemplo muito drástico, mas talvez assim as pessoas consigam entender um pouco melhor, né, Pisolato? Eu te corto uma mão, mas você ainda consegue fazer muita coisa com o braço pendurado. Não faça. Você vai perder o seu braço. Mas eu vou fazer. Vai lá e corta o braço. O cara já começa a sentir um pouco mais de dificuldade, mas ele ainda continua dando problema. Os caras avisam, nós vamos cortar a outra mão. Não, que não sei o que não vai cortar. Os caras vão e cortam uma mão e dizem para ele, bicho, presta atenção. Você ainda tem um braço, você quer perder o outro braço e depois as duas pernas também? Só um ignorante, um inconsequente, alguém com problemas psíquicos vai dizer que sim. Então esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Os americanos estão estudando escalar essa sanção. E agora é o seguinte, uma vez que eles começam, não dá mais para voltar atrás. Nós já ouvimos, né, o Donald Trump dizendo várias outras vezes para outras situações, ainda piores do que essa, o seguinte, não, o seu tempo de voltar atrás já passou. Então, é necessário que se tome muito cuidado, muita atenção nessa hora, porque a solução, ela está plausível, ela está ao alcance da mão. Mas os caras não querem. Os caras querem ter o corpo todo mutilado, Pisolato. O que você acha? Olha, já que você usou a analogia da mão, vou usar aquela velha outra analogia do anel, né? Vamos imaginar que nós podemos perder o anel, mas ficar com os dedos. É claro que a gente tem várias mãos entrelaçadas, né? O caso do Gumoto, o caso da Alcolumina, tanta gente de mão dada com o Supremo Tribunal que eu acho difícil desenlaçar, mas você fez uma analogia muito interessante com relação ao caminho. Eu não vejo que é um caminho como retorno, como o próprio ministro Moraes declarou ontem, né, que ele tem esperanças que o Trump volte atrás. Eu acho que ele não estudou a vida do Trump. Trump, ele é um homem de ação e realista. E aqui eu permito que eu retorne um pouquinho aos programas dessa semana, que eu não participei, mas eu assisti, quando vocês estavam analisando aí a questão das reuniões do Trump no Alasca. Aquilo ali é perfeito para a gente entender qual é a posição do Trump. O Trump é um homem de ação realista. Ele não é um homem de discursos utópicos como é o nosso Lula. O Lula é um homem de discurso, de palavras. Discurso utópico é o mesmo que demagogia. O Trump, ele vai olhar para uma situação e ele vai ser realista. Como que eu posso resolver isso? Mas de verdade, não discurso, não falar, não blá blá blá. Como que eu posso resolver? O exemplo da reunião com o Putin foi isso. Como que eu posso resolver? É preciso ceder um território da Ucrânia para acessar? Ninguém gostaria disso. Eu não gosto disso, nem a Ucrânia gosta disso. O único talvez interessado seria a Rússia nesse território. Mas qual é a única solução possível? Continuar a guerra indefinidamente, ao custo de dezenas de bilhões de dólares e milhares de vidas que não tem como estipular custo? Ou ceder esse território, retardar a entrada na OTAN e eu, Trump, vou garantir que não haja mais uma invasão? Essa é a realidade. Esse é o Trump de ação realista. Aí se compara com o Lula, com o Moraes, com o Dino, que a gente podia até, de repente, quem sabe, rebatizar o nosso STF para sarcástico Tribunal Federal, porque vê os nossos ministros fazendo aquelas piadas desde o começo, desde que o Trump começou a sinalizar, desde que jornalistas que estão nos Estados Unidos começaram a sinalizar que as coisas iam começar a escalar. Nós falamos aqui, as coisas vão começar a escalar. Tudo que eles faziam eram piadinhas. Só vamos ficar preocupados a hora que um porta-aviões americano aparecer no Lago Paranoá. Acho que o Mickey não vai sentir minha falta. Olha, os bancos perderam 40 bilhões depois da declaração e do documento do Dino. Eu não sabia que era tão poderoso assim. Sarcasmo. Isso aí é discurso utópico, que é o mesmo que demagogia. Nós precisamos ser realistas. Como nós vamos resolver esse problema? Não vai ser mantendo as coisas como estão, insistindo nesse caminho da vaidade, da insanidade, como você bem disse, de fato parece histeria psicopática. Não é possível resolver esse problema com esse tipo de discurso, plantando uva. Até porque, se bem conhecendo Lula, onde ele põe o dedo apodrece, essa uva não vai germinar, provavelmente. Assim como as coitadas jabuticabas, que há pouco tempo atrás ele andou fazendo associação diplomática, provavelmente também não vingaram, tá? Então não é esse o caminho, Paulo. A gente precisa de homens de ação realistas, e não de homens que vivem de fábulas.
A gente precisa de estadista de verdade, com capacidade Exato. diplomática, não é, de negociação, como Donald Trump está fazendo agora e mostrando para o mundo inteiro o que é ser um estadista de verdade. Só lembrando que existem inúmeras jurisprudências do Supremo Tribunal Federal dizendo que um banco não pode ser obrigado a aceitar determinado CPF como cliente. Não pode ser obrigado. Então, qualquer banco pode dizer simplesmente o seguinte: olha, não queremos, né, esse senhor como nosso cliente porque ele é prejudicial ao nosso banco, à nossa empresa, ao nosso sistema financeiro. E aí vai fazer o quê? O Supremo vai obrigar com base em quê? Já vai estar cometendo outra irregularidade jurídica. E quem vai resolver isso? Quem vai resolver isso? Vão ameaçar, vão mandar prender, né, a parte da Polícia Federal que atende, que cumpre qualquer ordem ilegal, vai lá na casa do cara, do diretor do banco e vai prendê-lo por causa disso? Não pode. E tudo isso, essas pessoas ainda não perceberam, chega nos Estados Unidos em tempo real, não só nos Estados Unidos, mas como na Europa também, Pesolato. Não existe mais aquela história de que o que acontece aqui no Brasil, porque eu não falo outro idioma, eu estou isolado do mundo internacional. Não está mais. Por quê? Porque o que acontece hoje no Brasil vai ser exemplo para o mundo, de um jeito ou de outro. E o outro jeito é o que Trump está determinando. Ele quer o controle, o equilíbrio do Ocidente. E essas pessoas estão batendo de frente, achando que vão ganhar essa batalha. Se ganharem essa batalha, Trump não perde apenas uma batalha pontual. Vai estar perdendo a batalha, a guerra inteira, no globo inteiro. Você acha que esse tipo de coisa vai acontecer? Nem que ele tenha que vir e cortar todos os membros. Ele vai fazer isso como está fazendo agora na Venezuela, caçando Nicolás Maduro. Toda a frota já encostou nas costas venezuelanas e estão esperando o sinal green. 3. Green, tá bom? Tá. Green, tá bom? Tá. Green, pode entrar. E os caras vão entrar e vão acabar com Maduro, vivo ou morto. Então é realmente uma coisa complicada. E ainda piora, viu, Pisolato? Piora, porque olha só essa. O ex-conselheiro de Trump, Jason Miller, voltou a marcar Alexandre de Moraes em suas redes sociais, apostando forte. Ele disse, abre aspas, vamos garantir que isso chegue ao conhecimento do presidente Trump. PS, que é post-signature, depois da assinatura, né? Você é um idiota e uma ameaça à democracia de todo o hemisfério ocidental. Fecha aspas. Uou, papai! Isso é muito sério. O ataque duro e frontal ecoa uma percepção crescente fora do Brasil, a de que Alexandre de Moraes transformou o seu papel de juiz em instrumento pessoal de poder, avançando sobre liberdades fundamentais e rompendo qualquer limite institucional. Jason Miller, que já havia classificado Moraes no mesmo dia como rei louco e ditador de terceira categoria, agora ele reforça a ideia de que o ministro não apenas age de forma autoritária, mas também compromete a imagem do país inteiro no exterior. Apenas um homem. Para aliados de Donald Trump, o STF virou um centro de arbitrariedades, em que decisões políticas travestidas de jurídicas se multiplicam sem controle. A fala de Miller, longe de ser apenas um desabafo, soa como um alerta internacional. Se Moraes continuar nesse caminho, o Brasil será visto como uma democracia capturada por um único homem. Enquanto isso, a estratégia do ministro sancionado só agrava o isolamento. Cada nova decisão polêmica contra opositores políticos, cada medida de censura e cada afronta ao devido processo legal reforça exatamente o que Miller denuncia agora. Uma escalada autoritária, que já não encontra respaldo, nem mesmo fora das fronteiras nacionais. Pisolato, o que você achou do Jason Miller, que é um conselheiro de Donald Trump? Está ali no pé do ouvido dele o tempo todo. Foi, mas ainda tem o respeito de Donald Trump. Donald Trump continua ouvindo ele todos os dias. É grave isso, hein?
Olha, Paulo, eu vou primeiro fazer um reforço no que ele falou, até para explicar melhor. Quando ele chamou o ministro Moraes de idiota, a palavra idiota tem um significado que talvez até em inglês tenha uma outra conotação, porque em português a gente usa como uma ofensa bastante comum, né? Mas a palavra idiota tem uma etimologia que significa desconectado da realidade. E é mais ou menos como o Moraes está agindo, ele está preso numa bolha de megalomania, que é o que eu temia. Há muitos meses atrás, eu lembro de ter falado aqui no nosso programa que eu temia que chegasse nesse ponto da megalomania. Quando um tirano entra nessa esfera, ele não consegue mais olhar para os lados e fazer um recuo estratégico. O que ele faz, e quando parece que ele faz algum tipo de recuo, conceder alguma coisa, é muito mais para controlar a narrativa do que para corrigir um rumo. Portanto, não há mais retorno. Eu, pessoalmente, eu já sou da opinião que a nossa democracia morreu. E com o perdão da comparação, deu PT na nossa democracia. Porque PT no jargão securitário, no jargão do seguro, significa perda total. E aqui a analogia é fantástica, né? Porque deu PT na nossa democracia. Nossa democracia está morta. Não vejo nela pequenos arranhões que a gente possa consertar, não vejo nela apenas algumas desinformações ou malformações que se possa ser consertada. Depois de tudo isso passado, isso vai passar em algum momento, Deus queira, nós vamos ter que refazer. Porque a gente está tendo a oportunidade de ver quanta coisa errada há no nosso sistema que a gente ainda ousa chamar de democracia. Democracia no Brasil é só uma palavra, está muito distante de ser uma república democrática. Nós temos um Supremo Tribunal completamente comprometido com um lado, com um partido político. Eles se reúnem com o partido político, eles ligam uns para os outros, eles recebem telefonemas de jornalista e atendem de forma pessoal. Então nós não temos mais instituições democráticas no país. A gente está vivendo uma espécie de maremoto, como se fosse uma grande barreira de lama nos empurrando pelo tempo. Nós estamos existindo no tempo, mas não é mais uma democracia. Depois nós vamos ter que resolver esse problema. O outro problema que eu vejo é, se nós tivermos que resolver de fato a nossa democracia, quando tudo isso passar, quando quem sabe esse anel for retirado desse dedo, para que a gente não perca mais os dedos e sim só o anel, como que a gente vai consertar um país onde há uma população, eu sou um pouco suspeito para falar, talvez seja a minha percepção. Eu vivo no meio, eu sou professor, então eu vivo, a nossa audiência sabe disso, eu vivo no meio que é dominado majoritariamente pela esquerda. Então ainda há muitas pessoas que têm essa dificuldade de enxergar a realidade, eu chamo de engano e auto-engano. Eles gostam de ser enganados. Eles aplaudem um discurso do Moraes, de um Dino, de uma Gleisi Hoffmann, de um Lula, eles acham isso maravilhoso, isso é auto-engano, isso é quase uma doença mental. Nós não podemos construir um país de tal maneira. O terceiro ponto, o primeiro ponto é esse que eu não vejo mais que nós temos uma democracia, nós temos um simulacro, só usamos a palavra democracia, mas ela não o é mais, porque as instituições estão totalmente comprometidas, nós vemos isso cotidianamente, não há tédio nas notícias do Brasil, todo dia tem um evento que nos prova que nós estamos longe de uma democracia, talvez não sejamos ainda uma Venezuela, aliás o Martin de Luca, né, advogado do Trump, também se pronunciou essa semana dizendo, mas como assim o Brasil não quer negociar, o que eles querem é ser uma Venezuela? E eu não quero ser, eu não quero ver B2 sobrevoando minha cabeça. Eu não quero que a gente coloque idosos e crianças vestidos como soldados para proteger o palácio do Maduro da vida. Isso para mim já é insanidade. O terceiro ponto é, tudo aquilo que a gente noticia aqui, Paulo, a nossa audiência sabe disso. Se ligar qualquer canal da grande e extrema imprensa, a gente não ouve nada. Então, esperar que a solução venha do judiciário ou do noticiário, isso não vai acontecer. A salvação é, de fato, a imprensa alternativa, somos nós. Porque se nós não estivermos aqui oferecendo um buffet de informação para a nossa audiência e dizendo assim, ó, escolha o que você pretende, escolha o que você gosta, escolha o que lhe convier no seu cognitivo, nós não vamos encontrar a solução. Ou seja, depende de cada um de nós. O que a gente fica triste, Pisolato, é que os caras estão enfiando o punhal cada vez mais fundo, mas sem perceber que estão, na verdade, prejudicando o Brasil inteiro. O Brasil inteiro em troca de uma meta, de uma obsessão que é apenas deles. Deles. Vamos dizer aqui, a gente mensurou, chegou a mensurar o sistema em cerca de 14, 15 pessoas, contando os 11 do Judiciário, um do Executivo, 2 ali do Legislativo, que nós sabemos quem são, um da PGR
e quem sabe o outro, aí vem o segundo escalão, né? Mas esses 15 aí já são suficientes para afundar o Brasil inteiro, por causa de uma determinação, de uma obsessão, de uma meta inalcançável. Por mais que eles por mais que eles digam, né, vamos alcançar isso aí, vai ficar difícil, porque a informação que chega agora para a gente é de que já está saindo em algumas redes dessas consorciadas, né, não sei como é que você vai interpretar isso, de que já tem cela pronta, imagine, para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então veja, isso demonstra o quê? Que não é um julgamento justo, porque se já começam a vazar isso aí é porque já sabem que ele será condenado antes mesmo do julgamento acontecer. E isso vai, né, de encontro exatamente ao que o governo, a administração Donald Trump está dizendo a todo momento. E não adianta o ministro, né, sancionado, dizer que tem esperanças que Donald Trump vai entender quando receber as informações corretas. Ele não vai receber informação alguma de autoridade atual brasileira. Não vai. E nem mesmo Eduardo Bolsonaro ou o jornalista Paulo Figueiredo são capazes de remover ou demover as ideias que Donald Trump já tem hoje, o planejamento que ele tem hoje para a América Latina e para o Brasil, Venezuela e Brasil. Donald Trump só ouve o núcleo próximo dele, né? Você tem o Jason Miller, você tem o Marco Rubio, né? Você tem o D.J. Vance. Esses sim podem dizer alguma coisa. E esses conhecem muito bem, até mais do que as autoridades brasileiras, por incrível que pareça, a realidade em que o Brasil está vivendo. Não só o Brasil, mas como a América Latina inteira, e mais, a realidade do Foro de São Paulo. Pelo que nós estamos percebendo, não vai escapar ninguém, Pisolato. Ninguém. Como é que os caras estão com cela pronta? Então quer dizer que todo o julgamento, tudo isso aí, é viagem, é teatro para inglês ver? Não vai dar certo, né, Pisa? Olha, Paulo, quando aquele relatório da PGR do Paulo Gonet saiu, eu tive o desprazer de lê-lo integralmente, né? Eu nunca vou esquecer daquela página 6, lembro até a página, bem no finalzinho da página 6 do relatório, está lá que o golpe foi aplicado. A frase da Procuradoria-Geral é que o golpe aconteceu, ou seja, o poder foi tomado, então, de fato, com a Débora Rodrigues, com a dona Iraci, lá com seus 74 anos, até o vendedor de bala, coitado, que tem lepra e permanece com a tornozeleira eletrônica, estava vendendo bala, aproveitando uma oportunidade para ganhar algum dinheirinho. Então, desde que isso começou, já começou errado. Quando eu fui ouvir algumas falas da cariação, melhor, da entrevista que o presidente Bolsonaro fez diante do próprio Alexandre de Moraes, ele até tentou fazer uma piadinha para acalmar um pouco os ânimos, né, bem típico do Bolsonaro, que aliás ele foi muito criticado por isso no passado, né, por às vezes não levar muito a sério as coisas. Ele está levando muito a sério a vida dele, a vida da família dele e a vida do país inteiro, está levando muito a sério. Então ele tentou amenizar os ânimos para ver se diminuía um pouco, baixava a guarda do ministro Moraes. O ministro Moraes, vários momentos, não falava réus, que é o normal, num processo onde há julgamento, afinal, parte da presunção de inocência. A todo momento, não só durante o julgamento, como nas entrevistas, o ministro sempre se referiu aos réus como golpistas. Ou seja, ele já tinha pronta o seu resultado, ele já sabia que ia condená-los. A gente sabe que isso vai acontecer. A gente falou aqui, quando tudo isso começou, desculpe, é óbvio que vai acontecer uma condenação. E eu acho até que eles querem que o presidente Bolsonaro sinta o que o Lula sentiu ao ficar preso. Porque o Lula disse, né, logo depois que saiu daqui da hospedaria de luxo na Polícia Federal em Curitiba, eu não vou repetir a expressão, mas a nossa audiência vai lembrar que ele só ficaria satisfeito quando ele F com todo mundo que colocou ele lá. Então eu acho que ele quer ver o presidente Bolsonaro ser levado até uma prisão. Eu não acho que essa prisão vai durar muito tempo, até para as condições de saúde do presidente, que não anda nada bem, de toda essa pressão. O que a gente vê agora, por exemplo, né, a revelação de conversas privadas, uma discussão entre o Eduardo Bolsonaro e o seu pai. Pô, divulgação de uma conversa privada por um ministro do Supremo, qual é a intenção? Por que não se divulga as conversas privadas entre o irmão do Lula, que por acaso não vai ser investigado no escândalo do INSS? Por que não se divulga as conversas privadas do Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Bolsonaro? Por que estas conversas privadas estão sendo divulgadas? Porque é claramente uma intenção política.
Isso já torna todo o processo ilegal, Paulo. Eu volto a repetir, é muito difícil nos recuperarmos disso se nós não jogarmos esses... Vamos usar a contabilidade que você fez, esses 15 anéis fora, para preservar pelo menos alguma coisa das nossas mãos. Senão será muito difícil, porque como você também bem disse, o Trump não vai desistir. Ele apenas está dando um tempo para que o sistema interno brasileiro faça alguma coisa. O que Moraes fez agora com o Malafaia, então, bom, não sei nem dizer como a comunidade evangélica está indignada com essas ações completamente ilegais feitas com o Malafaia. É uma coisa absurda atrás da outra, então, de fato, não há TED no Brasil, embora haja bastante ilegalidade, né, Paulo? Para lidar com a guerra no Oriente Médio, Israel e Hamas, e ele foi perguntado sobre a Venezuela, ele disse, fica tranquilo, a Venezuela está bem aqui, a gente vai resolver depois. Ele esqueceu a Venezuela? Não esqueceu. Então, neste momento, ele só não está com o foco todo voltado para a situação brasileira. Neste momento, com as provocações que nós vamos mostrar agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o presidente Lula entra de novo com a provocação mais estúpida do mundo. Por que Donald Trump ainda não está voltado para cá? Porque ele tem duas situações a serem resolvidas. A primeira, da Rússia, a guerra com a Ucrânia, que ele está à frente disso e ele vai ganhar o Nobel da Paz por isso também, e há uma provável guerra na Venezuela para capturar Nicolás Maduro. O Brasil, fique tranquilo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Pisolato, fica por aí que nós temos um recado aqui de nosso apoiador e a gente volta logo na sequência. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado
aprovado. Cogumelo Juba de Leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos, ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo Juba de Leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente, o cogumelo Juba de Leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano. E é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. O nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Durante um evento em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Lula fez duras críticas ao presidente Donald Trump, mais uma vez, e rejeitou veementemente qualquer tentativa de interferência norte-americana nos assuntos internos do Brasil. Em tom firme e direto, Lula provocou o americano mais uma vez. Veja. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. O posicionamento de Lula foi interpretado como uma resposta clara ao que o governo brasileiro considera ser uma escalada de ingerência dos Estados Unidos, especialmente após a divulgação de críticas públicas por parte de aliados de Donald Trump e ações diplomáticas que sugerem apoio tácito à oposição brasileira. Mas o clima entre os dois governos piorou ainda mais após a publicação de relatórios da Polícia Federal sobre Bolsonaro e seus aliados, o que motivou reações de figuras ligadas à direita americana, inclusive o ex-conselheiro de Trump, Jason Miller, que chamou Moraes de aspirante a ditador e rei louco, como já mostramos aqui. Lula buscou afirmar a soberania nacional diante da crescente pressão externa. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o presidente vê nas atitudes do governo Trump um risco não apenas diplomático, mas também institucional, já que o apoio internacional à narrativa de perseguição política pode aprofundar divisões internas e enfraquecer a credibilidade do sistema judiciário brasileiro. Pode não, isso já está acontecendo. A fala do presidente reforça a tentativa do governo de retomar o controle do debate público e de sinalizar que o Brasil não aceitará ser pautado por interesses estrangeiros, especialmente em meio a um cenário geopolítico cada vez mais polarizado. Vamos conversar com o Pisolato. Pisolato, tudo isso que nós falamos aqui é a visão do governo brasileiro, né? O governo brasileiro acha que vai acontecer tudo isso aí.
né? Vai conseguir convencer, vai falar grosso, né? E o Donald Trump vai recuar, e aí todos os países do mundo vão ver que o Brasil está certo e o Brasil vai assumir a liderança de um bloco de resistência, de resiliência contra o governo americano. Rapaz, os caras estão tomando o quê em Pisolado? O que esses caras estão tomando, bicho? O que os caras estão fumando? É impressionante. Olha, quando eu fazia faculdade e nas férias eu voltava para casa, eu pegava ônibus na rodoviária e eu sempre gostei de ler, né? Dá para ver que eu sempre gostei de ler. Eu comprava aqueles livrinhos de rodoviária bem vagabundinho, né? Que eu sabia que ia jogar fora no final. Terminava a viagem, não jogava fora. O Lula, quando se aposentar, espero que se aposente em breve, ele tá aí uma carreira para ele, escrever livros de ficção de baixa qualidade para ser vendido em rodoviária mesmo, tá? Porque esses discursos que ele faz, a gente sabe que existe aí um dedo muito grande, uma mão muito grande do Sidônio, fazendo com que ele fale para a sua própria plateia, aquela plateia que não desgruda do Lula de maneira nenhuma, aquela plateia que é tipo um carrapato do Lula, está sempre ali e vai sempre apoiar. Então ele tem que fazer esse discurso para dar um certo conforto, porque essas pessoas elas vão no mercado e elas veem que o mundo não é como o Lula descreve. Então elas ouvem o Lula falando, ai que confortável que é esse argumento, o meu presidente é um cara bem legal. Então é para dar mesmo um viés de confirmação para o seu próprio público. Existe um segundo aspecto que é o fato de eu já ter afirmado isso aqui, inclusive, que o Lula dá sinais de histeria, né? Depois de muito tempo sendo demagógico, sendo mentindo descaradamente, inclusive com vídeos afirmando que ele mentia usando números, né? Existem vídeos circulando na internet. Ele dizia, eu não sabia uma coisa, eu botava um número lá, ninguém acreditava, ou melhor, todo mundo acreditava e nem eu sabia do que se tratava. Então, depois de muito tempo vivendo no universo da mentira, a pessoa perde de fato o contato com o mundo real. Isso é o histérico. Então tem esses dois aspectos. Um é para dar um certo conforto para a sua plateia, para aquelas pessoas que se sentem angustiadas diante de uma realidade que é diferente do que a promessa de picanha, cervejinha, viagem de avião barata não se cumpriu, para dar esse conforto. Segundo é a histeria. E claro, o padrão Sidônio Lula de agir, né? E agora incluindo aí a primeira-dama Janja, porque anda também fazendo uns discursos nessa mesma linha. Conforto para a plateia e histeria em desconexão com a realidade. Os dois modos de agir dessa turma que aí nos governa é o modo fazer besteira, falar besteira e tudo na clave do dane-se. Porque eles estão dispostos a apostar nessa mesa de pôquer com o Laranjão com o nosso dinheiro. Porque com certeza o deles já deve estar garantido. Agora eles estão pouco se lixando se Caixa Econômica, se Banco do Brasil, se agricultores vão sofrer muito com esses discursos que ele acha, de fato ele pensa que esses discursos não chegam até o ouvido do Trump. Você bem falou, o Trump é um homem de ação, prático, realista, ele está resolvendo um problema de cada vez. Ele joga aí a Magnitsky, bom, agora eu vou lá cuidar do caso de Putin. Veja, a gente está falando de um homem que sentou diante do Putin, o Putin declarou a guerra não teria começado se o Trump fosse presidente. Enquanto isso, o nosso Biden Tupiniquim, eu estou aqui plantando uvas enquanto você planta ódio. Gente, isso é uma desconexão que só faz sentido se ele for histérico e se a plateia de fato precisasse de discurso de conforto. Nós não estamos numa situação confortável e, por enquanto, nós não somos um hospício, por mais que pareça às vezes. Tem uma coisa aqui ainda mais grave, hein? A embaixada americana postou ontem, né? Tem mais ou menos aqui um dia, o recado do Christopher Landau. Quem é o Christopher Landau? Ele é o vice-secretário de Estado, está abaixo, é o braço direito do Marco Rubio americano. Então, ele disse o seguinte, foi repostado pela Embaixada Americana, e eu preciso colocar isso aqui, a Embaixada Americana aqui no Brasil. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano. Veja, aqui incluem aqui as pessoas, aquela Flávia Magalhães, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, tudo isso está no processo que está rolando nos Estados Unidos. E ele continua aqui. Nenhum juiz brasileiro, veja, está bem direcionado, né? Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro
tem poder para anular a primeira emenda americana. E ele termina. Ponto final. Uau, isso é bem duro, é bem duro. Aí, Pisolato, aproveitando, veio a reação do comandante do Exército Brasileiro, porque as pessoas ficam perguntando, e aí, as Forças Armadas estão com Lula, que nem os 500 soldadinhos de chumbo lá do Nicolás Maduro, caminhando com ele na praia, ao som de Village People, né, YMCA. Aí o que os caras fizeram? Né? Hoje, na comemoração do Dia do Soldado, o comandante do Exército, o Tomás Paiva, disse o seguinte: minha espada não tem partido. Ele está aqui repetindo uma frase do Duque de Caxias que dizia exatamente isso. Agora, como é que você entende uma colocação como essa? Minha espada não tem partido. Porque, veja bem, se decidir bater de frente, nós temos mais um no rol dos loucos aqui, né? No hospício chamado, né, Administração Federal. Agora, se não tem partido, podemos entender que, se for para o bem do Brasil, de todos, fará o que for necessário. Como é que você enxerga isso, Pisolato? Olha, quando o Duque de Caxias, General Osório, mesmo Deodoro da Fonseca, o proclamador da nossa república, se ele soubesse que vinha pela frente, tinha ficado na cama naquele dia, né? Mas quando o Duque de Caxias disse isso, ele estava, claro, fazendo uma referência aos, então, os partidos da época, liberais e conservadores, que não tem nada a ver com os liberais e conservadores de hoje. Ele estava dizendo que, para ele, o mais importante era a defesa da pátria, da nação, do brasileiro. E olha que naquela época o conceito brasileiro era mais disperso do que é hoje. Então eu espero que o comandante esteja se referindo justamente aos valores que nortearam, construíram o nosso glorioso exército, que tem tanta história pregressa, que poderiam ser muito melhor contadas nas escolas, inclusive, eu sei que são muito mal contadas. Espero que ele esteja se referindo a isso, que estão ali para defender a nação, a pátria, os valores, a Constituição, porque nós não temos mais o guardião da Constituição, que já guardou ela na gaveta há muito tempo. Espero que esteja se referindo a isso, e não a uma postura do tipo, vamos enfrentar as forças americanas, ou então vamos ficar inertes diante de tudo que está acontecendo. Espero que não seja isso. Espero que os quartéis e os seus comandados estejam claramente dizendo aquilo que o Duque de Caxias disse. Existe um valor acima de tudo isso, de todos esses partidos políticos, toda essa barra funda, que é a pátria e a nação, e é para isso que o exército serviria. Eu, pessoalmente, acho que essa foi mais uma frase de efeito, de que com efeito, Paulo, porque a gente sabe qual foi o papel de alguns quartéis lá no 8 de janeiro, né? Inclusive tivemos declaração de alguns comandantes, né? As pessoas esperavam que os comandantes estariam as protegendo, quando na verdade estavam levando para aquela cena grotesca, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Inclusive eu já mostrei para meus alunos, aquele fatídico 8 e 9 de janeiro, quando as pessoas foram colocadas, inclusive crianças, idosos, todos no ginásio de esporte. Me lembrou muito aquela cena do Maduro jogando os tanques para cima das pessoas. Eu espero que haja ainda dentro dos quartéis, especialmente no comando, uma voz, nem que seja para falar. Não estou dizendo que o exército tem que ir para a rua, não é isso. Estou dizendo que a voz dos militares, o clube militar, por exemplo, sempre foi muito significativo na história do Brasil. Sempre deu declarações contundentes para mostrar sua posição de defensor da pátria. E as Forças Armadas andam muito silenciosas diante do que fizeram com os diversos comandantes brasileiros, inclusive com um deles preso. Pelo menos é uma postura que dignifique as Forças Armadas, ou que volte a recuperar a imagem, porque a gente sabe que depois do 8 de janeiro, a imagem dos militares está muito prejudicada. Nós não queremos, de maneira nenhuma nós queremos que ocorra no Brasil o que ocorreu na Venezuela. Aquele monte de general que mais parecia, como você bem disse, achei muito cômico, o Village People caminhando de braços dados com o ditador. Nós não queremos isso, nem acho que vai chegar a esse ponto no Brasil, ou melhor, torço para que não chegue nesse ponto no Brasil. Só para a gente finalizar, Pisolato, as coisas estão andando por um outro lado também, né? O Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovou, né, o voto auditável. Ou seja, as urnas eletrônicas vão continuar, mas paralelo àquilo ali vai cair aquele recibozinho, né, que todo mundo tem direito. Você vai no estacionamento, você paga, você recebe,
né, o papelinho ali, o recibo ali e tudo mais. Esse papelzinho vai cair numa urna lacrada. Então, isso é muito interessante, porque havendo uma desconfiança, vai comparar, né? Vai comparar. E aí as possibilidades de fraudes, se é que elas existem, porque o governo americano diz que existem. Diz que existem essas fraudes. Mas, vamos ver, né? Com um esquema como esse, você vai aumentar mais a segurança do pleito, né? O brasileiro vai ficar mais confortável e, havendo ali qualquer divergência, vai se comparar e o resultado, seja ele qual for, vai ser respeitado, porque assim é uma democracia, ninguém vai reclamar, ninguém vai fazer nada, porque diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, esse estresse violento, gente pagando caro, tanto de um lado quanto do outro, se os caras tivessem mostrado lá atrás os códigos-fontes, é isso que vocês querem? Vamos esfregar na cara de vocês aqui. Nada disso, Pisolato, estaria acontecendo nesse momento. Suas considerações finais, meu amigo. Olha, tomara que essa discussão sobre o voto impresso não empaque algum Supremo superior aí que impeça que isso se realize. Eu sempre digo, olha, democracia só é democracia se aceitarem que questione a própria democracia. Ela só existe enquanto houver contraditório. Eu tenho que ter o direito de questionar qualquer tribunal, qualquer caixinha mágica, qualquer voto. Isso faz parte do processo democrático. Qualquer retrocesso nesse sentido não é democracia, é qualquer outra coisa menos isso. Tá certo. Muitíssimo obrigado, Pisolato. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. Muito bem, a gente fica por aqui com esse programa, mas não antes de dar o recado do Etê, Uma Noite em Sevilha. Você já conhece? Eu acho que sim, né? Se você não conhece, você tem que entrar no site que vai aparecer agora aí na sua tela, etelojavirtual.com, e descobrir essa maravilha que é esse perfume que está todo mundo gostando. Quem adquire o perfume já usou, já acabou, já está vindo mais, está pedindo mais, tem gente querendo revender os perfumes, olha que legal, né? Quer revender, quer distribuir na Europa, na Suíça, em Portugal. Isso é muito legal, sabe? Isso é tudo extremamente possível. Se você quiser informações, basta acessar o e-mail contato@echelojavirtual.com e colocar lá o seu questionamento, tá bom? Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, o e-mail é contato@lojavirtual.com. Lembrando que você, ao adquirir esse perfume, você vai estar ajudando o nosso canal a se manter no ar. E não é só por isso não, viu? O perfume realmente é muito bom, é top de linha. Na hora que você chegar com esse perfume em Portugal, meu amigo, ou chegar na Europa no geral, vai ser sucesso. Então acesse aí, echelojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. Uma Noite em Sevilha. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua companhia e amanhã ao meio-dia em ponto estamos aqui ao vivo e a cores com Carlos Dias e Alfredo Bessoff. Um forte abraço e até lá.